E o vídeo de hoje é sobre o meu especial Precisamos Falar Sobre. A primeira coisa que eu queria falar sobre ele é sobre o nome, Precisamos Falar Sobre. Esse nome veio inspirado do livro Precisamos Falar Sobre o Kevin, que tem um filme também, mas o filme é bem ruim. Inclusive um alerta de spoiler aqui, vai ter um spoiler aqui sobre o livro ou sobre o filme se você não tiver visto nenhum dos dois, então se você não quer ver o spoiler, pula uns segundos aí. O que acontece? O livro é uma história de uma mãe mandando cartas pro marido dela falando sobre o filho deles. O livro basicamente é isso, é a mulher mandando cartas pro marido dela falando sobre o filho deles. E aí lá no final, lá na frente, você descobre que na verdade o marido dela já tá morto e que foi o filho deles que matou o marido. Então ela tá, na verdade, escrevendo cartas para um marido morto, ela não tá de verdade mandando cartas para esse marido, sobre o filho deles que matou o marido dela e várias outras pessoas no colégio dele, cometeu um daqueles assassinatos em massa, provavelmente inspirado nessas histórias lá dos Estados Unidos, e foi preso por isso. No filme, o filme já começa praticamente com ela indo visitar ele na cadeia. Então, tipo assim, sabe, tipo, a força que o livro tem de quando chega no final, que vai construindo toda uma história, falando do menino, falando que ele é estranho, coisa e tal, para no final chegar e te mostrar, e eles mostram de uma maneira sensacional o que aconteceu, é de arrepiar, é incrível, é foda, é um livro muito forte. E o filme é coisa de Hollywood, não é um trem bem feito, não é um trem legal, não é um negócio realmente forte. Talvez para quem não leu o livro, vê o filme e fala, tipo, ok, tem algo aqui. Mas para quem leu o livro não tem a menor condição, a comparação é muito injusta até. Por isso que eu nem comparo os dois, só digo que o filme é ruim mesmo. E aí o nome do meu solo veio inspirado nesse livro, porque eu acho que é um livro que as pessoas precisavam ler. Eu acho que é um livro que muita gente precisava ler, principalmente um dos temas que eu abordo no meu solo é sobre filhos, e é daquelas coisas que eu acho que as pessoas fazem muito no automático, não só os filhos, mas a questão de querer ter filho, de achar que todo mundo precisa ter filho, eu acho que é muito no automático, as pessoas não refletem muito sobre isso, porque o livro ele questiona se o menino ele não era ruim, por que ele era ruim, por que ele ficou daquele jeito, se aconteceu alguma coisa ou se isso já estava nele de alguma forma, como lidar com isso, como é que a mãe lida com o filho, que ela não gosta muito do filho, ao mesmo tempo que gosta, mas ele parece não gostar dela. Cara, é um negócio bem pesado, bem complexo, e eu não acho que é simples como as pessoas fazem parecer, tipo, que todo mundo tem que ter filho, e a pressão que fazem em cima de mulher realmente, tipo, nossa, você não vai ter filho não? Nossa, quando é que você vai ter filho? Aí tem um filho, nossa, quando é que vai ter outro? Sabe, tipo, a galera, tipo, não, gente, deixa os outros viver, o mundo tá precisando de mais gente não, já tem gente demais nesse trem aqui, sabe, tipo, eu até falo no show que uma das coisas menos sustentável que você pode fazer é ter um filho, e realmente cada pessoa gera uma quantidade de lixo enorme, uma quantidade de problemas que a gente traz a mais, que a gente tá precisando de menos e de não mais, a gente precisa de soluções para quem já tá aí. Claro que assim, se você quer ter um filho, problema seu, tem também, mas ficar forçando os outros, ficar forçando essa coisa na galera, não acho que seja saudável não. E esse nome Precisamos Falar Sobre é justamente porque eu acho que a gente precisa conversar mais, acho que a gente precisa falar mais sobre as coisas. Acho que esse é um dos motivos da gente ter chegado no ponto que a gente chegou, das coisas estarem do jeito que estão no Brasil, que todo mundo se odeia, porque eu acho que a gente não tá de fato conversando. Acho que as pessoas falam, elas xingam, elas brigam, mas não estão de verdade tentando entender o outro. A coisa da empatia, eu vou falar sobre isso em algum show em breve, mas a coisa da empatia eu acho que tá muito em falta. Eu vejo muita gente brigando contra coisas que a pessoa às vezes nem entende. Você vai conversar com a pessoa e você vê que ela nem sabe o que é aquilo de verdade. Ela não entende o que é, por exemplo, feminismo e tá brigando contra o feminismo. Ela não entende o que é preconceito e tá brigando contra quem fala que o Brasil que tem racismo no Brasil, sabe? As pessoas, elas às vezes não sabem do que elas estão discordando. Por isso, inclusive, que eu começo o show com algumas perguntas, que a pergunta é o que? É um questionamento, é uma busca por respostas. Ok, que tem algumas perguntas ali que são retóricas, eu não quero de verdade uma resposta, mas é essa ideia de que a pergunta pode levar a gente para algum lugar, de que se perguntar as coisas, principalmente se questionar, pode levar a gente a entender um pouco melhor as coisas, a sair desse lugar que a gente está para ir por
para algo melhor. Eu falo no show também sobre rico, que eu tenho preconceito com rico. Claro que eu não tenho de verdade por si só um preconceito com rico, ainda que eu tenha algum leve incômodo nisso, realmente que eu preciso trabalhar. Mas eu acho que a questão da desigualdade, a questão da disparidade econômica é algo muito urgente, porque essa questão de distribuição de riqueza, isso gera violência num nível que a gente, às vezes a gente não para pensar nisso, enquanto de fato da violência que a gente tem no Brasil vem simplesmente dessa desigualdade. E o problema é que essa desigualdade, as pessoas vão dizer: ah, meu pai trabalhou muito, criou uma empresa, não sei o que, teve dinheiro, deixou dinheiro pra mim, então eu tenho aquele dinheiro, eu não roubei de ninguém, coisa e tal. Ok que temos aí já coisas questionáveis, porque eu tenho a sensação de que pouquíssimas pessoas ficam ricas sem fazer nada de errado, nem que seja concorrência desleal, subornar os outros, sonegação de imposto, coisas do tipo, mas certamente tem, mas eu acho aí, mas aí tô tirando esse dado da minha bunda. Não tenho nada que comprove isso, é simplesmente a sensação que eu tenho realmente. Mas essa desigualdade que a gente tem, pra mim o grande problema é que ela não vem, na verdade, numa diferença de trabalho, de quantidade de trabalho e coisas do tipo. Isso é muito antigo. A gente tem, por exemplo, no geral, as famílias que são ricas, elas já eram ricas. Que é difícil de ver onde isso começa exatamente, mas tipo, você tem uma família, vamos supor, hoje aqui em Belo Horizonte, que é muito rica, que tem muito dinheiro. Aí são os filhos de alguém que teve uma empresa foda. E aí você vai olhar o passado e aí, tipo assim, essa pessoa que teve essa empresa foda, na verdade, já tinha um pai que já tinha dinheiro, já tinha alguma coisa, tinha umas terras, não sei o que veio pra cá. E aí o avô do avô dessa pessoa chegou aqui na cidade, quando a cidade não tinha muita coisa, e simplesmente ganhou terras por estar aqui. Então, tipo, lá no começo é quase ir até as capitanias hereditárias, sabe? Basicamente. Tipo, não é que a pessoa realmente, tipo, ela tem dinheiro porque ela mereceu. Se você for indo pra trás, você vai chegar num ponto que você vai ver qual foi o momento onde a vida dessa pessoa foi muito fácil e facilitou que gerações dessa pessoa tivessem acesso a coisas que outras pessoas nunca teriam, nunca vão ter. Porque se a gente tem uma sociedade com um pouco mais de igualdade financeira, de igualdade econômica, e isso só vem com oportunidades e com condições de disputa iguais também, a gente certamente tem uma redução na violência. Porque se eu tenho um iPhone e você tem um iPhone, para que você vai querer roubar o meu iPhone? Não faz sentido, você quer roubar porque você não tem. Você quer roubar porque o outro tem uma coisa legal, a qual muitas vezes você sabe que você não vai nunca nem ter condição. Claro que não é todo mundo que é por isso. Tem gente que rouba porque é mais fácil, apesar que é um conceito estranho ser mais fácil, já que você pode tomar tiro, inclusive. Mas certamente tem gente que prefere roubar do que trabalhar. Tem gente que às vezes tem muito trabalho, inclusive, para roubar, que se tivesse o mesmo trabalho colocado em trabalho e coisas do tipo, poderia talvez até desenvolver alguma coisa interessante. A inteligência do crime é uma coisa indiscutível, inclusive. Tem um caso clássico de um amigo meu no colégio, que eles estavam fazendo um esquema de provas, que era o seguinte: eram 4 tipos de provas diferentes. Para quê? Para ninguém que tá do seu lado, atrás ou na frente de você, tá com a mesma prova. Então, para dificultar, para colar e coisa e tal. E aí eles fizeram nesse esquema na época do colégio. Isso lá pro terceiro ano, quase formando ali perto do vestibular. E aí eles fizeram esse esquema e um dos caras da minha sala continuava colando do mesmo jeito. Ele continuava colando do cara que sentava do lado dele, que era inteligente. E ele continuava colando e aí depois da prova a gente foi falar com ele, todo mundo foi falar: velho, você é um imbecil, você é um idiota, você colou do fulano, você vai se fuder, você vai se dar muito mal porque você colou, tinha uma prova diferente. E ele simplesmente disse: não, gente, a prova é diferente, mas aí na hora do gabarito, em vez de eu marcar que a minha prova é, por exemplo, o modelo A, eu marco que é a B, que é a D, e beleza. Ficou todo mundo com essa cara de: ele é um gênio ou ele é um idiota? Porque é uma ideia muito boa aplicada pra uma coisa errada. Tipo, esse cara, ele não é burro. Ele não era burro, ele visivelmente ele provou pra gente que ele não era burro, ele era inteligente. Ele poderia tirar uma nota boa, só que ele achava mais fácil simplesmente burlar o sistema de uma forma criativa do que estudar. Que talvez fosse mais fácil realmente, porque só não é mais indicado, não é melhor. Eu falo no show também sobre preconceito, porque é uma das questões, daquelas questões mais complicadas, porque a gente sabe de onde ele vem, a gente sabe que ele vem de coisas passadas, de um histórico aí, principalmente de um histórico que se vendia certas coisas, dizendo que determinados tipos de pessoas, determinadas raças, determinadas pessoas com determinados comportamentos eram: a mulher era bruxa, o negro era inferior, e
e coisas nessa linha, fulano é promíscuo, e a gente tem essas coisas que vieram muito enraizadas durante muito tempo na sociedade, e só que a gente fica pensando hoje, em 2019, quase 2020, por que é que isso ainda se mantém? Por que é que tanta gente ainda continua com esse tipo de pensamento? E aí, como eu disse, a questão das perguntas, você pode se perguntar qual é o objetivo disso, por que é que essas pessoas mantêm isso, por que que isso ainda existe, para onde que isso está levando a gente, para onde que isso leva essas pessoas, isso ajuda em alguma coisa, isso faz algum sentido, isso tem alguma lógica? E se você refletir um pouquinho sobre isso, você vai ver que não. Se você pensar um pouquinho sobre a questão, você vai ver que não faz sentido nenhum esse tipo de coisa. Eu acho que muito disso, inclusive, eu acho que boa parte dessas coisas, boa parte dos problemas que a gente ainda passa, podem ser explicados com a dificuldade que o ser humano tem de aceitar mudança. As pessoas não querem mudar, principalmente se você tá no grupo que é privilegiado. Se você tá no grupo ali que tá bem. Se você é uma das pessoas, sei lá, um dos donos de alguma coisa e do nada dizem, vamos redistribuir as coisas, é óbvio que você não vai querer redistribuir. A sua tendência natural é brigar contra isso. Só que já passou da hora da gente repensar algumas coisas e ver, tentar achar soluções, porque assim, estão tentando desse jeito há muito tempo e não tá dando certo. Sabe? Tá na hora de tentar mudar esse tipo de coisa que vem tão enraizada para ver se é possível melhorar alguma coisa. Eu falo de sexo também no especial e eu realmente acho que as pessoas ainda são muito esquisitas com relação a isso. Eu até falo um negócio lá de um jeito que eu já mudei hoje em dia, quando eu falo do nome dos vídeos, que eu falo que tem alguma coisa de doente ali e tal. Não, as pessoas gostam das coisas que elas gostam e é isso aí. E se não estiver fazendo mal pro outro, não tem nada de errado, na verdade. Seja qual for o fetiche, se não tá fazendo nada de mal para alguém, deixa a pessoa ser a pessoa. Então, tipo, não fui muito feliz na colocação do jeito que eu falei lá, hoje em dia eu já falo diferente, inclusive, mas eu realmente acho que as pessoas precisavam falar mais disso, mais de boa, sabe? Eu vejo muito isso quando vaza um vídeo íntimo de alguém, por exemplo, a pessoa transando, e a galera, tipo, torna a vida da pessoa um inferno. Cara, é só uma pessoa transando, sabe? Tipo, todo mundo transa, né? Todo mundo não, né? Tem gente que a gente sabe que não consegue. Mas quase todo mundo transa. Quem não transa geralmente quer transar. Quem não quer transar não faz diferença também pra pessoa. Então, tipo, por que as pessoas se importam tanto e a porta ali vai parecer que fechou do nada? Por que elas se importam tanto com a vida sexual das outras pessoas, sabe? Não faz nem sentido, não tem lógica. Se você vê um vídeo, por exemplo, um vídeo de alguém transando e você gosta de ver isso, se você acha legal e você quer ver aquela pessoa transando, por que é que você faria a vida dessa pessoa no inferno? Se você quer ver, se você não fizer, tem chance de vazar mais vídeos, sabe? Não faz sentido nem logicamente. E se você não gosta, se você acha estranho ou bizarro ou ruim, por que você acha isso? Já parou para se perguntar por que isso te incomoda tanto? Eu até falo disso numa das perguntas do final do solo. Por que isso te incomoda tanto? Você realmente já parou para se analisar? Para pensar qual é o problema? Onde está errado em você para isso te incomodar? Falei também das dificuldades na vida das mulheres e acho que é mais ou menos a mesma onda. É se perguntar, tipo assim, se elas estão reclamando há tanto tempo de determinadas coisas, será que não tem alguma coisa errada nisso? Não? Será que não tem realmente alguma coisa aí que está acontecendo, que não deveria estar acontecendo? Porque quando eu vejo alguém brigando contra algumas mudanças, eu fico sempre me perguntando, essa pessoa ela está brigando contra a mudança porque ela realmente discorda da mudança ou simplesmente porque ela não quer mudar? Porque mudar dá trabalho, mudar não é simples realmente. Mudar é uma coisa difícil, é uma coisa que leva tempo, é uma coisa que demanda um esforço. Então eu entendo realmente que não é uma coisa simples. Mas é só por isso que as pessoas não querem fazer algumas coisas, não querem igualar algumas coisas, por exemplo? É realmente só porque mudar é difícil, porque vai me dar trabalho, então foda-se, deixa os outros se fudendo por aí, porque pra mim eu não quero ter trabalho? Essa galera que reclama, por exemplo, de feminismo, essas pessoas, será que elas já tentaram entender de verdade o que é o feminismo? Porque o problema é que as pessoas se pautam muitas vezes por quem usa a coisa de uma forma errada. Aí a gente fala, tipo, mas essas feministas fica mijando em estátua, cagando em foto de não sei... Tipo, isso não é feminismo, não é isso. Vai pesquisar, vai estudar, joga no Google. É tão simples, joga no Google o que é feminismo. Você vai achar vários sites te explicando detalhadamente de onde veio o movimento, por que é o movimento. Melhor, conversa com as pessoas que você conhece. Certamente tem alguém que você conhece, próximo de você, que vai ter condição de te explicar minimamente isso. Que vai ter condição de te explicar minimamente qual é a ideia, como que funciona, qual que é a base. Tem as pessoas extremas. Provavelmente essa pessoa ela vai discordar dessas pessoas extremistas também. Ela vai falar, não, também acho que não é por aí.
Também acho que não é assim, sabe, tipo, conversem com as pessoas, tipo, tentem entender de verdade o que tá acontecendo, vocês estão brigando contra coisas que vocês não sabem o que é. Falei também sobre a reforma da Previdência, que teve muita gente defendendo, e ainda tem, até que passou, já praticamente estava aprovada, se não me engano. E eu fico me perguntando, será que as pessoas acham realmente que a reforma da Previdência foi benéfica pra gente, que foi boa pro Brasil? Eu falo lá da DRU que eles nunca falam disso. Por que eles nunca falaram sobre isso? Por que eles não falam abertamente sobre isso? Porque eles sabem que se eles disserem isso, você vai entender que tem alguma coisa errada ali. Só que eles fazem um negócio de uma forma que eu vi muito alguns, tipo, acho que aquele Amoedo do Novo, falando, porque o Brasil, o governo, ele deveria funcionar mais como uma empresa e coisa e tal, e isso vai muito das coisas que eles defendem das privatizações também e coisas do tipo, mas eles falam muito isso. O pessoal que é mais liberal na economia fala muito que o país tem que funcionar como empresa. Um país não é uma empresa, não é para ser uma empresa. Uma das funções do país, de um país, é proteger a sua população, e proteger no sentido amplo da coisa. É dar condição de vida, é dar uma condição digna de vida, é dar uma condição digna de saúde, de educação, de cultura, de tudo. Não é uma empresa. O objetivo de uma empresa é lucro. Esse é o objetivo de uma empresa. Quando você vê uma empresa fazendo ação social, o objetivo deles final é lucro. Quando você vê uma empresa tomando atitudes mais sustentáveis, com discursos mais modernos, perdi o termo aqui agora, mas vocês já entenderam. Quando você vê esse tipo de coisa, no geral, salvo raríssimas exceções, o objetivo dessas empresas com isso é lucro. Eles querem ganhar aquele público, ou eles estão entendendo que tem uma tendência acontecendo para esse lado e que em breve o público vai estar mais com esse pensamento, então eles já estão se antecipando a isso para já pegar essa galera, e quando isso ficar mais consolidado, eles já estarem ali dominando esse mercado. O objetivo de uma empresa é lucro. Se uma empresa não está dando lucro, ela está errada, porque ela vai falir. O objetivo da empresa é dar lucro. Raríssimas exceções, o objetivo não é esse, mas no geral, esse é o objetivo. O de um país simplesmente não é para isso que o país serve. O objetivo, ok, o país tem que se manter, as contas têm que estar em dia, ok, tudo isso é muito importante, mas o objetivo de um país é cuidar da sua população. Se fosse resumir em um objetivo, o objetivo do país é cuidar da sua população. Como? Existem milhões de maneiras, existem milhões de detalhes. A direita tem coisas interessantes, a esquerda tem coisas interessantes. Isso aí, tipo, economia é uma coisa muito louca, inclusive também não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples nem de entender, nem de dizer, mas o objetivo de um país é cuidar do povo. É só você pegar o exemplo, que todo mundo falava que o Chile era maravilhoso, que o Chile estava incrível e que a economia do Chile estava muito boa e que era, acho que, a melhor economia da América do Sul e coisa e tal. E do nada uma onda de protesto, a galera revoltada, quebrando tudo. Se a galera tá tão puta assim, é porque não tá tudo certo, não. Número de economia, tem muito isso, a galera avalia muitas vezes a situação num país só por número econômico. O PIB tá crescendo, não sei o que tá crescendo. Basicamente o que acontece quando a economia vai bem é que quem é rico ganha muito dinheiro e quem é pobre ganha um pouquinho a mais. É tipo isso, a vida melhora um pouquinho pra quem tá fudido e melhora pra caralho pra quem já tem muito dinheiro. Só que aí na hora que você vai olhar os números, é igual quando eles fazem a renda per capita. A renda per capita é o quê? Você pega, posso estar falando bobagem, mas se não me engano é isso. Você pega, vamos supor, é uma média, resumindo, é uma média. Você pega o dinheiro total ali que as pessoas ganham e divide pela quantidade de pessoas. Isso vai te dar a renda por cabeça. Isso é uma média. Isso está muito longe de dizer qualquer coisa sobre a realidade, mas está muito longe. Eu até falo lá no especial também, que 6 pessoas têm a mesma quantidade de dinheiro que 100 milhões. Se você dividir esse dinheiro por 100 milhões e 6 pessoas, você vai ter um número que não condiz com a realidade, porque você vai ter que esses 100 milhões ganham um dinheiro que na verdade eles não ganham, que está com aqueles 6, então isso vai te dar um número completamente errado. Não é simplesmente analisar números econômicos que vai te dar, claro que eles dizem alguma coisa, eles indicam alguma coisa, mas isso não é o suficiente para você fazer uma análise completa. Próximos shows meus de comédia stand-up, que dia que nós estamos hoje? Não? Dia 12 de dezembro em Belo Horizonte, no Pátio Savassi, que já está esgotado na verdade, mas dia 15 de dezembro em Contagem, no Meio do Mato Pub, em Contagem, que Minas Gerais também. No dia 20 de dezembro já abri também a venda pro show no Pátio Savassi também. O próximo, desculpa, estamos testando dia 20 de dezembro, de amanhã tá esgotado, amanhã depende do dia que você tá vendo, dia 12 tá esgotado, mas do dia 20 tem ingresso, vai estar o link para esses shows todos aqui embaixo também, você pode conferir e garantir o seu. E no dia, que dia vai dar? 20,
21, 22. Dia 22 de dezembro também tem Desculpa Qualquer Coisa, aí o grupo completo, eu, João Basílio, Bruno Berg e Thiago Carmona, no Ouro Minas, no Hotel Ouro Minas. Então, dia 22 de dezembro tem show completo, o último do ano aí, do Desculpa Qualquer Coisa completo. Aí só o grupo realmente e tal. Não esquece de se inscrever no canal, mandar pros amigos, deixar o like, o seu comentário aí. Também comenta o que você achou, tanto do especial quanto desse vídeo, falando sobre ele aí, que é importante. Eu gosto de verdade de ver esses comentários, de ver essas respostas. Mesmo quando a pessoa discorda, só não seja idiota, por favor, só não seja cuzão, porque aí realmente eu não tenho muita paciência não. E acho que não vale a pena perder meu tempo com pessoas assim. Não deixa também de me seguir lá no Instagram, @BrunoCostoli, que minha agenda tá sempre atualizada lá. Eu sempre coloco lá quais são os próximos shows. Em cada post eu coloco lá a lista de quais são os próximos shows, e tem piadas que eu posto lá que não vem pra cá também, então é bom você acompanhar por lá. Tá rolando também ainda um grupo de WhatsApp que ajuda demais pra você receber meus vídeos. Você pode inclusive receber ele antes dele sair, antes dele ser publicado de verdade, você consegue receber. E é o grupo de WhatsApp pra você receber meu conteúdo, ajudar a espalhar também, mandar pros amigos, que é uma coisa que ajuda demais pra mais gente receber esse conteúdo aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima.